Bom dia, gente querida, bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu trago uma palavra que está em Lucas 18, do verso 18 ao 23, onde ela fala: Certo homem em destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser aquele que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe. Então aquele jovem homem disse ao Senhor: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo aquelas palavras, aquele jovem ficou muito triste, porque era riquíssimo. Estas são as palavras do Senhor, e nós damos graças a Deus. E hoje eu começo essa introdução, esse estudo, com essa palavra para você. Ainda te falta alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa. Ainda nos falta alguma coisa. Tendo nós sabemos que Deus é bom, chamamos Ele de Mestre dos Mestres e esperamos nele a vida eterna. Quase todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, mas a gente tem um certo atraso, em cumpri-los, A gente não cumpre verdadeiramente esses 10 mandamentos. Apenas 10 mandamentos a gente não tem condição de cumprir, A gente não cumpre ele direito, E a gente tira por esse homem, Esse jovem rico, que ele falou para Jesus, Desde jovem eu tenho, tudo isso observado, tudo isso eu tenho cumprido, Desde jovem. Jesus olhou para ele e falou: ainda te falta alguma coisa. E quando Jesus falou que ele vendesse tudo aquilo que ele tinha, desse aos pobres e se juntasse a ele e o seguisse, ele, com seu coração duro, não conseguiu fazer aquilo, Em Mateus 16, 24, a Bíblia revela que aquele homem se foi muito triste e não largou o tesouro terreno pelo tesouro celestial. E isso coloca uma dúvida no nosso coração, Quanto é difícil a gente se dispersar das coisas que nós construímos, nós pensamos, que é nosso, aqui na terra. Às vezes a gente trabalha dificultosamente, para ganhar o nosso pão de cada dia. Mas para outras pessoas só aquilo não basta. Para muitas pessoas a riqueza terrena ela é maior do que a riqueza celestial. E o que Jesus quer falar nessa palavra hoje é isso, que às vezes a gente esquecemos, dos princípios que Jesus ele pede para a gente. E a gente fica sufocado às vezes com as coisas terrenas, onde o propósito é ganhar mais, o propósito da gente é ser rico, ter um carro novo, ter um carro de luxo, ter, ter muitas posses, ter casas, e a gente se esquece da riqueza que Jesus fala, a riqueza dos céus, onde a gente se abstém e entra nessa falta,
E eu separei 5 significados, né? 5 pontos eu separei para a gente ir estudando diante dessa palavra, né? Que foi saltada hoje. A falta, o primeiro ponto, a falta, para mim significa vazio. A gente tem um lado interno e externo, né? Em nosso corpo a gente tem, né, o nosso lado interno, que é o nosso interior, nosso interno, e o externo, que é a nossa face, o nosso corpo, né, o nosso viver, né? Às vezes a gente procura viver, né, externamente, né, com nossa cara maquiada, roupas boas, como eu falei aqui, roupas boas, todo bonito, dando risada, né, cabelo cortado, barba feita, e se esquece do nosso interior, do nosso íntimo, né, esquece do nosso Senhor Deus, né, esquece das coisas que Ele pediu para a gente fazer, para a gente cumprir, e a gente não cumpre. Às vezes a gente vê o irmão necessitado, precisando de tantas coisas, né? E o que a gente faz? A gente absorve aquilo e não, não dá atenção verdadeiramente o que aquele íntimo está falando. Esse é o nosso vazio, esse é o nosso interior, né? Às vezes a gente preenche o nosso externo, né? O nosso lado externo com camisas, com roupas boas e esquece do nosso interno, esquece do nosso lado espiritual, do nosso lado que Deus manda a gente preencher, o nosso espírito, né? A segunda falta que eu falo é a falta que significa o pecado ou a dívida, né? O que há de mais forte no homem e a sua tendência ao erro? Quem nunca errar ou nunca pedir desculpa? Quem nunca disse a carne é fraca? Há erros infantis e primários, erros trágicos, graves e fatais. A Bíblia nos diz que o erro do homem começa não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí o que a Bíblia nos toca novamente, nos fala novamente, né? Que ela está mostrando que o nosso maior erro é não conhecer as Escrituras, não conhecer o que está escrito, o que Jesus está tentando nos falar, né? E às vezes a gente troca a Bíblia, né? Às vezes a gente troca esse instrumento que Deus colocou nossas mãos por um celular, né? Por um TikTok, né? Por um YouTuber, por por uma pessoa por um artista, né? E a gente esquece dos nossos princípios. A gente esquece do que Jesus verdadeiramente nos deixou. E esta é uma dívida, é uma falta que a gente tem, é um pecado que a gente vive com ele diariamente, né? Às vezes eu olho para aquela Bíblia, mas eu tenho preguiça de abrir ela para estudar um mandamento, estudar um versículo, um salmo sequer, né? E mas eu tenho a coragem de abrir o meu celular e ir lá no TikTok, né? Ou às vezes seguir uma pessoa, um artista, né? Seguir, escutar o que ele está falando. E se esqueço de abrir a minha Bíblia. Tenho dificuldades, né? De abrir a minha Bíblia e ler, estudar sequer um versículo, né? A terceira falta que
eu falo também o que significa falta, né? Também a ausência, né? O incompleto, né? E o que é a ausência? A ausência é o pior, né? Que a gente vê em nós, né? É a nossa pobreza de espírito. É a nossa forma de não solucionar os problemas, né? Como às vezes a gente, como eu falei, a segunda falta, às vezes a gente se esquece, né, das nossas necessidades, se esquece de estar presente mais com Deus, né? E a gente dá ouvido à nossa carne, a gente dá ouvido à, à nossa mente e se esquece que Jesus ele tem muitas coisas, né? Jesus ele quer nos preencher com palavras, com amor. Ele está ali na nossa frente, sempre, né, esperando que a gente fale com ele, que a gente não despeça ele, não se afaste dele, mas a gente somos falhos, a gente tem essa falta e a gente somos incompletos. A gente às vezes ficamos tristes por nossos planos dar errado, né? E ficarem pelo meio do caminho, né? Até incompletos. E nos sentimos inúteis, né? Nos sentimos diante dessa situação inúteis, né? E às vezes nos afastamos do que Jesus tem de melhor para nós. E é a nossa realidade, né? É as nossas limitações entrando em conflito com o nosso espiritual, né? Com o que mais nós desejamos. E a gente entra em conflito verdadeiramente, diariamente, né? Quando a gente deseja aquilo para o nosso coração, quando a gente sai do culto, quando a gente escuta uma palavra de um pregador e coloca em nosso coração, hoje eu vou seguir o que aquele pregador falou, eu vou seguir corretamente o que Deus está mandando para mim. E no segundo dia a gente já está diferente. No terceiro dia a gente já está com dificuldade de estar presente, né? Estar naquele ambiente maravilhoso que a gente encontrou lá na igreja. Basta a gente procurar, basta a gente perseverar. Mas às vezes a gente fica incompleto, né? Às vezes a gente se abala com coisas bobas e vamos se distanciando do verdadeiro foco, né? A quarta falta que eu queria falar para você é a ausência. A ausência. O pior das ausências é a de Deus no nosso coração, né? Quando a gente troca, como eu falei, né? Quando a gente troca nosso Senhor, a palavra, quando a gente troca Deus por alguma coisa que a nossa carne pede, a gente tá negando a Ele. A gente está deixando de estar mais presente
a Ele, né? E a gente torna a distância de Deus com nós maior. E isto significa ausência de Deus. E hoje eu trago essa palavra para você como confronto. Não uma palavra de enriquecimento, mas de confronto para todos nós. Para que a gente repense, para que a gente procure, né, estar mais perto de Deus, né? Eu vou concluir essa palavra com um pequeno texto aqui que eu escrevi, que fala assim: o que há falta na vida do ser humano? O que falta na vida do ser humano para que ele se torne completo? Muitas vezes, o que preenche o ser humano é justamente aquilo que mais falta nele. O que eu falei um dia desse para minha esposa, a gente vinha conversando e eu falei isso, né? O que falta na vida da gente, né? Na vida de nós, ser humano, é para que a gente se torne completo, muitas vezes é preenchido por outra pessoa. É aquilo que tem outra pessoa. E a gente gostaria de ter, mas a gente não consegue. A gente não consegue ter aquilo. E a gente se preenche, né, com aquilo que aquela outra pessoa tem de melhor, né? Quando a gente quer para nós, mas a gente não consegue, e a gente se preenche com aquilo que tem em outras pessoas. O ser humano se sente vago, né? Vazio, e é porque precisa de algo que preencha. Mas qual será essa falta? Será que ela precisa ser preenchida de perdão? Ou será que ela precisa ser preenchida de amor? Também há aqueles que precisam ser preenchidos por uma companhia, pois o seu vazio é a solidão. Também tem aqueles que precisam de um sorriso, pois o seu vazio é a tristeza. A verdade é que isso tudo nem se compara a ser preenchido pela graça, pelo amor, pelo perdão, pela humildade de Cristo. Não tem nada pior do que a pobreza de ser de espírito, né? De espírito, de ser pobre de espírito, né? No ser humano. Ser vazio implica em uma pessoa amarga, né? Quando a gente está vazio, como eu falei, a gente fica amargo, a gente fica com coração bruto, coração cheio de mágoa. Quando a gente está vazio do Senhor, quando a gente está vazio do Espírito Santo, é o que acontece em nós. E eu queria deixar essa palavra, né? Quando a gente é verdadeiramente preenchido pelo amor de Cristo, não vai faltar amor, não vai faltar nada, não vai faltar nada em nosso coração, né? Não vai faltar verdade, né? Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar mais, né? E isso é o que eu peço a você, nesse confronto de hoje, nessa palavra de hoje, que você seja confrontado, não por mim, mas pela palavra, pelo que eu falei para você hoje, pelo que a gente tenha de nossa necessidade
humana, né? Que o nosso externo não cubra, não escureça o nosso interno, nosso lado interior. Que você possa, né, sim estar presente com Cristo. Que você possa ter coragem de abrir uma palavra bíblica diariamente. Que você possa estudar, né, uma palavra diariamente. Essas são as palavras que eu queria que você colocasse no seu coração hoje. E estou terminando esse vídeo hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa fortalecer cada um de vocês com essa palavra que Ele colocou para que a gente possa refletir. Que Deus abençoe a cada um e até mais, se Deus quiser.